A regra é o jogador ter condições de jogar quarta e domingo. Mas partindo do princípio que o Flamengo faz na Argentina, um jogo que vale a sobrevivência na competição que para o torcedor é a mais importante da temporada, entendo que o Felipe faça algumas rotações. E evidentemente que ele vendo o adversário sem passar por esse mesmo percalço, isso vai ter algum impacto no planejamento dele, Felipe Luiz, para o jogo. Agora, eu não acho que o Flamengo vai mudar a sua característica para jogar na Argentina. Eu acho que contra o Fortaleza, com o time que colocar em campo, tem a obrigação de vencer. O time reserva do Flamengo, com alguns reservas dos reservas do Flamengo. O Flamengo é melhor do que o Fortaleza, independentemente do jogo ser fora de casa. E acho que contra o Racing, o Flamengo tem que manter a sua estrutura de proposição, de tentar ter a bola, sabendo se impor, jogando com a bola e não deixando o adversário tomar as rédeas da partida, como por exemplo fez contra o Estudiantes. Fala comigo, Brunegro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês hoje, nesta noite, um trechinho do programa Equipe F da ESPN Brasil aí, onde eles comentaram um pouquinho sobre o jogo do Flamengo contra o Racing, jogo de volta, falaram sobre o Palmeiras, sobre a importância do jogo do Flamengo contra o Fortaleza. É o momento perfeito para o Flamengo reassumir a liderança do Brasileirão. O Palmeiras está praticamente eliminado da Libertadores com 3-0 que tomou. Tem um jogo contra o Cruzeiro, que é um time que quer voltar à liderança, e também logo em seguida tem um jogo contra a LDU, que tem que fazer pelo menos 3 gols para ir para as penalidades. Então é a chance perfeita para o Flamengo do Cruzeiro perder, o Flamengo ganhar do Fortaleza e se tornar novamente o chefe do Campeonato Brasileiro. Créditos da ESPN Brasil, Grupo Disney, programa Equipe F. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo novo e simbora ver o que disseram os craques da opinião da ESPN sobre isso tudo. O Arrascaeta tem. No Campeonato Brasileiro. Tem tudo, senhor, hein? Eu falei isso antes do jogo contra o Bayern, também pegaram no meu pé. O jogo mostrou o contrário, obviamente, não é um jogo contra o Bayern. O Arrascaeta tem no Campeonato Brasileiro 26 jogos como titular, entrou em outros, são 26 partidas, 15 gols, 12 assistências. 27 participações em gols, ou gols marcados ou em assistências, em 26 jogos. Na Libertadores, ele tem 9 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. O desempenho dele tem caído muito na Libertadores. Eu acho que ele pode decidir a Libertadores. Se você falar pra mim, quem você vota como melhor jogador da temporada do Flamengo? Eu nem penso, eu voto no Arrascaeta. Pra mim, com alguma sobra. Mas eu acho que a característica do jogo, quando você olha o poder do elenco do Flamengo, pode pedir uma coisa diferente ou, no mínimo, você torna o time... tirar o melhor jogador? Com bola. Sim, mas o Arrascaeta esse ano é um Arrascaeta diferente. O próprio Bielsa falou, é um outro jogador. Libertadores, 9 jogos, sim, mas 2 gols, nenhuma assistência. Sim, mas é a dificuldade do jogo. O que ele condiciona ao adversário? Muito. Agora, você acha mas você acha que jogando com 2 atacantes de velocidade, de muita força e qualidade pelo lado, mais um... Eu acho que os dois com o atacantes... Jorginho, Samuel Lino, e com o Jorginho, Saúl e Niguez. Se os 3 estiverem em forma, você não esquece isso. Jorginho, Saúl e Niguez e Pulgar por dentro. Você acha que não tem muita qualidade para condicionar o adversário de nível técnico tão inferior ao Flamengo? Mas aí você está entrando com uma retranca danada, né? Você está jogando os 2 volantes aqui. 2 volantes. Cara, o duro é que eles têm qualidade, um absurdo. O Jorginho, o Saúl, o Pulgar nem entra nessa conta, que eu vou explicar pra vocês por quê. O Arrascaeta não entra. Mas, cara, tem qualidade absurda. Só que você vai jogar contra a Argentina, bicho. Os caras vão bater em todo mundo. Se eles verem o juiz com um uniforme minimamente vermelho e preto, eles vão dar no meio do juiz. Então, eu acho que é um jogo pra você entrar com um jogador mais porradeiro, sabe? O Jorginho é um cara fisicamente frágil. Você vê, ele é todo magrinho, fininho. Ele é um craque. Só que ele não vai aguentar a porradaria dos argentinos. Só você vê o que eles fizeram com o Sosa. O Sosa não vai jogar porque teve uma fratura na mandíbula de uma abraçada que ele levou do jogador do Racing. Era óbvio, o cara tentou fazer isso, ele fez isso pensando que era um jogador do Flamengo que estava disputando a bola com ele. Resultado, ele fraturou a cara do companheiro de time dele. Então, é um jogo que vai ser, basicamente, uma luta livre com 22 jogadores. 20 se você tirar os goleiros. Então, eu não sei se é um jogo para você colocar o Jorginho, um jogo para você colocar o Saúl. É um jogo para você colocar o Bruno Henrique, que é um cara forte. É um jogo, cara, que vai ser complicado. O Pedro, infelizmente, não tá. O Pedro também é um cara forte, mas vai ser um jogo completamente diferente do que nós estamos acostumados. Disso você pode ter certeza. Os caras vão bater até no técnico do Flamengo.
Três volantes, né? Ou uma outra opção. Três volantes. Jogar com Três volantes, 2 jogadores de lado de campo e um jogador só na frente. É que o Saul é volante meia, né? Jogou em todas as funções. Sim, mas estou dizendo, são Então, 3 jogadores no meio campo. Para não ficar confuso, como é que seria o seu Flamengo no meio A campo à gente frente? debateu isso ontem no Linha, né, Vitor? Isso. Eu jogaria com um 2-3-1, tá? E o Flamengo adapta Fala fácil. os nomes. Jorginho e Pulgar, os 2 volantes. Luiz Araújo, direita. Lado esquerdo, Samuel Lino. Saul por dentro. Se não tiver Pedro, Plata adiantado. Outra opção, para manter o Arrascaeta. Não vai ter Pedro. Arrascaeta por dentro. Saul do lado de campo, para ter mais marcação. Tira o Samuel Lino nesse caso, tá? Porque o Saul joga mais fácil pela esquerda que pela direita. Luiz Araújo e Plata. Mas você vai precisar fazer o contra-ataque. Né? Nossa Você vai senhora, precisar... tem 3 caras para fazer o contra-ataque. Mas Puxado em passe de qualidade longo. Mas passe de longo... Eu entendo os argumentos do Birner. Eu acho assim, eu acho que primeiro, observando o Felipe ao longo do ano, o Felipe não vai mudar a estrutura tática da sua equipe. Não, aí tudo bem. Ele não vai mudar. Não vai ser agora contra o Racing no último jogo, que eu vou mexer em tudo aquilo que eu criei a memória fotográfica e automática na cabeça. Tá numa função só, porque quando tá com o Plata lá, não, já se jogou. você coloca o Saul aberto pelo lado esquerdo, com o Plata, com o Jorginho, você muda todo o Samuel Lino, você está mudando Isso foi a segunda opção. Sim, mas você está mudando toda a estrutura de um time que ele treinou o ano inteiro, que ele colocou na memória automática do jogador fazer determinados movimentos. Lembrando que o Saul seria o Gerson do outro lado, tá? Para fazer uma comparação. Sim, mas Mas não foi o Flamengo que engrenou. O Flamengo que engrenou foi com o atacante mas o Gerson jogava pelo lado direito e fechava por dentro. O Saul você colocou pelo lado esquerdo. E fecha por dentro. Né? Mas aí a perna é diferente. A perna do Saul é a esquerda, então ele vai ficar olhando para lá. Ele vai ficar olhando para cá. A do Gerson, ele vai procurar o fundo. Porque jogou muito por ali, acho que adapta Sim, fácil. Mas é que eu estou dizendo. Uma coisa é se adapta fácil. Num jogo como esse, como o Racing, você não pode usar um jogo desse para se adaptar taticamente ou colocar uma nova tática sem você treinar, ter tempo para treinar, ter tempo de adaptação. Você mexe numa estrutura, né? Eu entendo o seu... Se der errado no começo, um abraço. No começo, nós não falamos do Abel, do Palmeiras? Sim. Porque, essa assim, formação do Birner, ela tira o Carrascal do time, hein? Sim, não, mas Depois do que o Carrascal fez eu acho que no Maracanã, mexer muito você vai tirar o cara do time? Melhor campo. Vamos colocar o Carrascal no lugar do Samuel Lino aí, que joga quem tá melhor. Eu acho que o Carrascal foi o melhor jogador do Maracanã. E ainda mais decisivo, pelo fato dele não jogar no sábado. Mas aí você perde. E tem uma vantagem dele que eu não tinha pensado, que ele tá habituado a jogar na Argentina, porque ele passou lá, não passou bem, mas o que eu acho, Isso, por exemplo, tirando o Samuel Lino e colocando o Carrascal, você não vai ter velocidade, você vai ter um time que vai ter que ficar com a bola nos pés. Só que aí você está esquecendo, uma coisa é o Flamengo, outra coisa é você olhar para o time adversário, que é o Racing, que não vai deixar você jogar. Mas não é um time de posse de bola, é de pressão, contra-ataque e bola aérea. Sim, mas é um time que não vai deixar você jogar, é um time que te pressiona o tempo todo, é um time que é intenso. O Maravilha Martínez, ele vai brigar com os zagueiros lá na frente lá. Como é que talvez vai fazer? apanhe da bola, né? Porque no meu modo de ver... E de Maravilha só tem o Apanhou bastante. Sim, apanhou bastante, mas o ano passado foi campeão da Sul-Americana e está disputando com o Flamengo, que a gente fala que o Pascoal brinca, incomparável, que a gente fala que eu acho que o Flamengo vai ganhar lá, tá? Que tem o melhor elenco. Eu também eu acho que o Flamengo pode fazer um bom jogo. Acho que vai ganhar. Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar em qualquer lugar pelo elenco. Nada que eu achava que o Palmeiras fosse ganhar pelo elenco que tem. Meio ruim. Mas essa coisa que nós falamos aqui, é o melhor elenco? Concordo que é o melhor elenco. Você tem em várias posições, você tem 2 jogadores com qualidade e você pode mexer. Mas isso não te dá garantia de você ser sempre o melhor. No jogo do Maracanã, o Flamengo, para mim, não foi aquele Flamengo espetacular. Sim. Não foi. Foi superior ao Racing, mas não foi espetacular. Mas não foi espetacular. Criou oportunidades. Eu também não acho que o Felipe precisa fazer o que eu tô falando para ganhar. O goleiro acho que aumenta a chance. do Racing foi sensacional. Só que assim, a gente tem que levar uma coisa... aqui é o Rio. Outra coisa é o ambiente na Argentina. É o que o treinador falou. Falaram que era o melhor time, falaram que é isso, que é aquilo. Nós vamos passar. A forma... Eu trabalhei no jogo lá contra o Corinthians. Né? Nos 2 jogos eu fiz o jogo do Corinthians. Semifinal da Sul-Americana do ano passado. O ambiente no estádio é sensacional. E esse time é um time que o tempo todo. Agora, o Flamengo pode aproveitar uma ausência, para mim, que é importantíssima e a cara, para mim, é o jogador, é o Racing. É o cara que, para mim, personifica o Racing, que é o Sousa.
Porque o Sousa é o cara que arma o time taticamente, é o cara que tira a sobra, por exemplo, do Arrascaeta. O Arrascaeta tentava jogar, ele era o zagueiro. Aí o Arrascaeta ficava ali nas entrelinhas, ele saía, diminuía o espaço do Arrascaeta, então cortava a linha de passe. Vai fazer uma falta, né? Então, assim, eu acho que esse cara vai fazer uma Agora, falta. para a gente voltar para o Campeonato Brasileiro, ainda, de alguma maneira, Rafa, ligando com o jogo de quarta-feira na Libertadores, o Racing não vai jogar no final de semana porque tem eleição para presidente no país, eleição presidencial argentina. O Flamengo vai ter esse desgaste. Um ou outro titular vão estar em campo. Você acha que isso, de alguma maneira, faz o Felipe pensar ainda mais na escalação inicial? O fato de saber que o adversário vai estar completamente descansado? Eu acho que sim. Eu acho que tudo interfere no planejamento específico para o jogo. É evidente que o fato do Racing não entrar em campo é uma vantagem para o time argentino. O Flamengo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, tem sempre risco de lesão, independentemente de serem titulares ou reservas. São jogadores que podem ficar com uma avaria, um ou mais, e isso tornar o Flamengo mais falcado para o jogo de quarta-feira e tudo mais. Agora, eu acho que isso acaba pesando menos na medida em que o fato do Flamengo ter a condição de revezar o seu time titular e colocar em campo contra o Palmeiras para jogar como titulares, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza, jogar como titulares, somente aqueles que estejam seguros fisicamente, isso também encurta o problema que é o jogo contra o Fortaleza. Existe um problema? Existe. Embora o jogador de futebol seja condicionado teoricamente do ponto de vista físico, para jogar quarta e domingo. A condição do atleta profissional é esta. Há casos em que você tem um esgotamento maior, cada biologia reage de uma maneira mediante a sobrecarga de atividades, e aí esses casos merecem um tratamento específico. Agora, no geral, a regra é o jogador ter condições de jogar quarta e domingo. Mas partindo do princípio que o Flamengo faz na Argentina, um jogo que vale a sobrevivência na competição que para o torcedor é a mais importante da temporada, entendo que o Felipe faça algumas rotações. E evidentemente que ele vendo o adversário sem passar por esse mesmo percalço, isso vai ter algum impacto no planejamento dele, Felipe Luiz, para o jogo. Agora, eu não acho que o Flamengo vai mudar a sua característica para jogar na Argentina. Eu acho que contra o Fortaleza, com o time que colocar em campo, tem a obrigação de vencer, o time reserva do Flamengo, com algumas reservas dos reservas do Flamengo. O Flamengo é melhor do que o Fortaleza, independentemente do jogo ser fora de casa. E acho que contra o Racing, o Flamengo tem que manter a sua estrutura de proposição, de tentar ter a bola, sabendo se impor, jogando com a bola e não deixando o adversário tomar as rédeas da partida, como, por exemplo, fez contra o Estudiantes. A última linha de corte do Flamengo na Argentina pela Libertadores, ela foi recente e ela foi muito preocupante. Talvez tenha servido de lição para que não se repita esse cenário no jogo do meio de semana. Biner, a força e a competitividade de Palmeiras e Flamengo são tão grandes que em outros tempos, em outros campeonatos, você dividindo as atenções com uma outra competição, com a Libertadores, em fase final, fase aguda, você podia considerar um empate fora de casa, mesmo contra um time que estivesse lá embaixo, mas que, sabe, mesmo o Fortaleza mal das pernas, jogar no Castelão não é chegar lá e ganhar. E assim, ainda tem esse componente do desespero do Fortaleza e tal. Mas a coisa deve ser tão producente em pontos dos dois times até o final do campeonato que este empate pode significar você perder o título. Então Sim. Tem que ganhar de qualquer jeito sábado e segurar as pontas na quarta-feira. E vendo, tentando me colocar no lugar do Felipe Luiz, óbvio que ele não vai falar isso, mas ele deve olhar essa rodada com uma chance de... Desgarrar não consegue porque a diferença é mais... Pensando... De reassumir a liderança do campeonato. Como a coisa é parelha. É uma oportunidade que ele tem e essas oportunidades, a gente vê a tabela de classificação ali, essas oportunidades não podem ser desperdiçadas, porque ambos têm 61 pontos, mesmo número de jogos, só que o Palmeiras tem um jogo a mais. Se o Palmeiras é derrotado pelo Cruzeiro e o Flamengo ganha... Uma vitória a mais, né? Uma vitória a mais, E o Palmeiras ganha e o Palmeiras perde e o Flamengo ganha, ele fica com 3 pontos a mais, com o mesmo número de vitórias
E aí uma rodada, como você cita, de um eventual empate nos últimos 10 jogos, acaba dando a vantagem ao Flamengo, porque o Palmeiras dificilmente busca o saldo de gols do Flamengo. O saldo de gols do Flamengo é impressionante. Então, essa é uma rodada que o Flamengo tem que olhar com muito carinho. Com muito carinho, não, com muita atenção. O Flamengo tem que dar. Cara, não vou falar atenção máxima, prioridade máxima, porque nós temos um jogo chamado Libertadores aí, jogo de volta, semifinal, simplesmente do Campeonato Continental. Mas esse é um jogo que vai decidir a vida do Flamengo. Vai decidir a vida do Flamengo, porque vamos voltar aqui na tela para mostrar para vocês. É um jogo importantíssimo porque Flamengo e Palmeiras estão empatados. Ambos possuem 61 pontos. A única vantagem que o Palmeiras detém sobre o Flamengo e o que o mantém na liderança é isto aqui, ó. Vitórias. O Palmeiras tem uma vitória a mais do que o Flamengo. Como o Vitor Birner falou, o saldo de gols do Flamengo é algo monstruoso. O Palmeiras jamais irá alcançá-lo, pelo menos não nesse campeonato brasileiro. Então, essa é a chance do Flamengo, como eu já falei no começo do vídeo. O Palmeiras tem o jogo da vida dele contra a LDU, o jogo de volta, o jogo que vai ser no Allianz Parque, vai ter que fazer pelo menos 3-0. Então, a pressão do Palmeiras vai ser gigantesca. O Abel vai ter que fazer uma escolha. É quase impossível você colocar o mesmo time jogar no domingo contra o Cruzeiro e o mesmo time jogar contra a LDU. É quase impossível. Abel terá que escolher uma coisa. Muito provavelmente ele irá priorizar a Conmebol Libertadores, já que precisa fazer um milagre para virar esse jogo. Então é a chance do Flamengo. Fortaleza está fazendo uma péssima campanha no futebol brasileiro. É uma chance do Flamengo abrir ali um saldinho de gols extra, fazer um placar singelo ali, jogar com maturidade, jogar para vencer o Fortaleza, não dar espaço pro Fortaleza jogar. Cara, é o jogo da vida do Flamengo. O Flamengo tem a obrigação, acho que nunca teve uma obrigação tão grande nesse brasileiro quanto esse. Voltar a assumir a liderança, empatar o número de vitórias e quem sabe aí abrir 3 pontos caso o Cruzeiro decida vencer o Palmeiras. Mas por enquanto foi isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o Flamengo é favorito aí nesse jogo contra o Racing? Você acha que o Flamengo vai conseguir assumir a liderança? Você acha que o Cruzeiro vai vencer? O Palmeiras vai empatar com o Palmeiras? O Palmeiras não pode vencer de resto. Pode perder ou empatar, que é bom para o Flamengo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino para não perder nenhum vídeo novo e eu vejo vocês no próximo. Até mais!